Fala galera, vamos aqui para aula, para parte 2, né? Continuando aí o que a gente já viu na aula passada, uma aula introdutória, na verdade um vídeo passado, um vídeo introdutório, com algumas dicas importantes sobre o MHS, relacionando com o movimento circular uniforme. Agora vamos trabalhar aqui as funções horárias no MHS. Pessoal, peço que você assista essa aula com bastante atenção, tranquilo? Para que você não se perca aqui nas grandezas físicas. O curso, pessoal, não tem uma abordagem de nível superior, visto também que a prova, apesar de parecer muito complexa, mas a análise foi basicamente o nível médio, só que o nível médio é um pouco avançado, né? Ok, outra coisa que eu digo para vocês é o seguinte, a parte de espectroscopia e a parte de óptica, a gente vai ver no módulo 4, no módulo 4, 5, né? Então assim, muita calma, a gente vai chegar lá e você vai conseguir gabaritar aí as questões de física do seu concurso. Funções horárias no MHS. Primeiro, galera, vamos aqui ter uma interessante noção de como funciona esse movimento. Quero que vocês enxerguem bem isso aqui. Já coloquei a figura para a gente entender. Ó. Essa partícula aqui, de azulzinho aqui embaixo, no eixo X, que é o eixo do MHS, ela vai oscilar. Ida e vinda, ida e vinda, ida e vinda. Tranquilo? E aí, essa posição relacionada aqui no movimento circular uniforme, lembra que toda análise nossa do MHS vai ser analisada de acordo com o MCU. Então, a primeira ideia é essa, tranquilo? E aí o movimento aqui vai se dar aqui no sentido anti-horário, aqui no movimento circular, e aqui no MHS a posição, ela varia, o positivo é para a direita. Então, nesse percurso aqui, quando a bolinha vai para a esquerda aqui, ó, a nossa bolinha aqui de baixo também vai para a esquerda contrária ao movimento, que tem a amplitude menos A, que é a amplitude A. Essa distância aqui do eixo, aqui é o eixo zero, né? Eixo zero, onde a minha posição vai oscilar em torno desse eixo, certo? Esse ponto zero aqui. Essa posição X aqui no MHS é essa mesma distância aqui, ó, que eu formei um triângulo retângulo aqui no movimento circular. Tranquilo? Beleza. Lembra que essa distância daqui para cá é o raio. Então, o que a gente vai utilizar? Eu vou pegar e vou jogar isso aqui nesse triângulo. Esse aqui é o ângulo φ, show de bola. Esse aqui é a minha amplitude A, aqui é o ângulo θ, e aqui é o x. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a posição x em função do tempo. A posição x em função do tempo. Mas a função x também está relacionada com o ângulo φ. Aí você vai lembrar lá do MCU, quando eu vou colocar aqui, ó, do MCU. Quem é esse φ? Vai ser o φ0 mais ômega t. Ou seja, isso aqui seria a função horária da posição angular. Tranquilo? Beleza, então já sei quem é o φ. O que eu vou utilizar agora? Eu vou utilizar o cosseno desse ângulo, visto que eu tenho um cateto adjacente e eu tenho a hipotenusa. Então vamos fazer aqui, galerinha. Ó. Cosseno de φ é igual ao cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é a. Tranquilo até aí? Tranquilo, professor Wendel? Eu quero encontrar quem? O x em função do tempo. Não é isso? Então vai ficar assim, o x é igual a, fazendo o produto do meio pelos extremos, vezes o cosseno de φ. E aí a gente consegue resolver aqui o x, ó. X vai ser igual a vezes o cosseno. Aí abre parêntese, quem é o φ? O φ aqui do movimento circular vai ser, eu vou só modificar aqui a ordem, ômega t mais φ0. Então esta aqui é a função horária da posição no MHS. Poxa, Wendel, é tão simples isso, gente, é tão simples. Às vezes você assiste uma aula do YouTube ou assiste a aula de algum outro professor ali na sala de aula lá no ensino médio e vê isso que é um monstro. Mas isso é simples. O que foi que eu precisei aqui? Eu precisei analisar o movimento circular uniforme, que eu já falei aqui desde da aula, da parte 1 dessa aula. E aqui também
eu analisei as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Eu vou colocar aqui para vocês revisarem também. Ó. Revisar o que, professor? Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Show de bola? Então isso aqui é para vocês revisarem. Como assim, Wendel? Seno, cosseno e tangente. Principalmente seno e cosseno, que é o que a gente vai abordar aqui no MHS. Faça essa revisão, faça anotação, faça o seu mapa, de estudo, o seu resumo, tá bom? Tranquilo. Depois da função horária da posição, então vamos tentar só entender aqui quem é quem. Olha só, eu coloquei aqui no slide seguinte. O A é a amplitude do movimento, função horária da posição no MHS. O ômega é a pulsação do movimento, o que eu vou chamar de frequência angular, vimos isso no vídeo 1. Φ0 é a fase inicial, seria aquela angulação inicial, tá bom? Angulação lá do movimento circular, mas a gente trabalha aqui como fase inicial. E o t é o instante de tempo, e a gente consegue associar essas grandezas através do tempo, né? Ou seja, a posição x em função do tempo. Lembra que há amplitude. E aí algumas questões, pessoal, virão assim, para você identificar. Vamos lá, vamos colocar aqui um exemplo nessa figurinha aqui. Ele pode vir o seguinte, ó, x é igual a 2, viu? Cosseno de π sobre 2t mais π. Pronto. Ele pode te perguntar qual é... Olha só uma pergunta que pode vir, pessoal, que eu não falei disso. Mas, como vocês revisaram o movimento circular, ele pode perguntar qual é a amplitude do movimento. Claro que não vai perguntar, porque não é uma questão de alternativas ou múltipla escolha, né? Mas ele pode fazer um julgamento quanto a isso. Mas o que pode vir? Ele pode perguntar o período do movimento. Período, pode perguntar, Wendel? Pode. Ele pode tentar que você julgue o período do movimento. Lá do movimento circular uniforme, tu lembra que a velocidade angular, no nosso caso, a pulsação do movimento, é 2π sobre o período, ou 2π vezes a frequência. Eu falei para vocês revisarem isso, né, galera? Por favor, não deixem de revisar isso aqui. Então é o seguinte, Wendel, se ele quiser saber qual é o período desse movimento, como é que eu faço? Só você pegar aqui, ó, a velocidade angular. Vamos lá? A velocidade angular, ou então a pulsação do movimento, que estamos analisando em MCU também, né? Então, π sobre 2 é o ômega. Só que quem é ômega? É 2π sobre t. E aí o que eu vou fazer? Eu vou igualar, né? Então, ômega, π sobre 2 é igual a 2π sobre o quê? Sobre o período. Se for no sistema internacional, o que eu vou fazer logo? Eu vou logo eliminar aqui os π's, né? Os π's, né? Π para zero, professor? Não é isso não. Faz o produto do meio pelos extremos, esse 2 vai passar multiplicando, então aqui temos que o período seria 4 segundos. Show de bola? Olha só, gente, como é fácil a gente extrair várias informações apenas da função. Então o período já tem 4 segundos, não é isso? Professor, onde foi que você achou esse 4? Só igualar a pulsação do movimento com 2π sobre o período. Ou então, você pode fazer também da seguinte forma. Wendel, ele quer saber a frequência do movimento. Cadê frequência? Frequência angular? Não, ele quer saber a frequência, né, a quantidade de oscilações por intervalo de tempo. O que eu faço? Eu lembro que a frequência é 1 sobre o período. Frequência vai ser 1 sobre 4, que no caso aqui vai dar 0,25 Hz, que é o Hertz, né? Tranquilo. Bora tentar lembrar lá do movimento circular, né, gente? Como se ele quisesse transformar em rotações por minuto. Não vai trabalhar rotações por minuto porque não é movimento circular, é uma análise. Mas se perguntar, é só multiplicar por 60. Beleza? Só multiplicar por 60. RPM para Hertz divide por 60 e Hertz para RPM multiplica por 60. Show de bola. Então, acabei que cobrindo ali, x é a posição da partícula no MHS.
E depois disso a gente vai fazer aqui a função horária da velocidade. Essa aqui você tem que ter mais cuidado, um pouco de mais cuidado aqui. Por quê? Porque primeiro, gente, a gente vai ter que ter, ó, analisar a velocidade no MHS, porque ela vai ter uma velocidade aqui de ida e vinda. Show de bola? Velocidade de ida e de vinda, de ida e de vinda, de ida e de vinda. Ela vai ter essa velocidade. Tranquilo? Tranquilo, Wendel, beleza, show de bola, massa demais, cara. Show de bola, 100%. E aí, se eu analisar aqui no movimento circular, essa velocidade no MCU, essa velocidade tangencial aqui, ó. Viu? A velocidade tangencial. Eu vou lembrar de uma coisa. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. A velocidade, essa velocidade do MCU, eu vou decompor ela e colocar ela aqui na horizontal, ó. Então vai ficar assim. Deixa eu analisar aqui com vocês dessa maneira. Por favor, entendam com calma, ó. Essa aqui, essa velocidade aqui, ó, eu vou colocar de azul. Eu não fiz aqui a figurinha, mas vamos lá. Essa velocidade aqui, essa distância aqui. Opa. Essa aqui seria aqui a minha velocidade no MCU. Velocidade, aqui tem MCU. Show de bola? Show de bola. Essa velocidade aqui eu vou colocar de vermelho. É uma decomposição de velocidade, pessoal. Essa velocidade aqui, ó, seria a velocidade o que? No MHS. E esse ângulo aqui, pessoal, é o φ, né? Quando a gente trabalha relações, semelhança de triângulos, esse triângulo aqui é semelhante a esse aqui, ó. Não precisa nem se preocupar com isso. É só você analisar essas retas aqui, ó, tá aqui 90 graus, aqui 90 graus, esse ângulo, esse triângulo pequenininho é igual a esse triângulo aqui, ó, maior. Então esse ângulo aqui é o φ. Show? Show de bola, Wender. Então é o seguinte, lá no MCU, acredito que vocês lembram que a velocidade no MCU, presta atenção, a velocidade no MCU ela é a mesma coisa que a velocidade angular, a velocidade linear vezes o raio, que no caso aqui vai ser amplitude. Deixa eu colocar raio mesmo. Acabei aqui apertando errado. Deixa eu colocar aqui o raio mesmo. Pronto. A velocidade escalar é a angular vezes o raio, né? Só que para o nosso movimento aqui, ó, a velocidade no MCU vai ser a velocidade angular vezes a amplitude. Tranquilo? Beleza. Olha o que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai trabalhar com seno, pessoal, porque eu tenho um cateto oposto e hipotenusa. Então, seno do ângulo, seno de φ, é igual ao cateto oposto, velocidade no MHS, velocidade V no MHS. Vou até colocar aqui entre módulo, que o que vai me interessar é o valor absoluto. Dividido pela velocidade o que? No MCU. Show? De bola, show de bola. Eu quero saber a velocidade no MHS, né? Beleza. Então foi o seguinte, a velocidade V no MHS vai ser igual a velocidade no MCU. Tá bem aqui, ó. A velocidade no MCU, gente, é isso aqui. Só tem um cuidadinho. Eu vou já explicar para vocês qual é o cuidado que vocês vão ter que ter. A velocidade no MHS, ela está apontando para a esquerda. Ou seja, aqui, sentido horário, então vai aparecer um sinalzinho negativo aqui, ó. Menos, eu vou tirar lá o módulo, mas vou deixar o menos aqui só para indicar o sentido, né? Então vai ficar menos ômega A vezes o seno de quem? O seno de φ, né? O seno de φ vai ser ômega T mais φ0. Ômega T mais φ0. E a gente finaliza mais uma expressão da função da velocidade, na verdade aqui das funções no movimento harmônico simples. Vendo? Ficou um pouco confuso. Explica novamente? Explico sim. Olha só, aqui é o ângulo de 90 graus, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui pequenininho, que é o mesmo, por semelhança, a esse mesmo triângulo grandão aqui, claro, devido às suas proporcionalidades. Quando a gente faz isso, percebe que a velocidade do MHS está indo para o MHS, a bolinha aqui embaixo, está indo para a esquerda, contrário ao movimento. Por isso que apareceu um sinalzinho negativo aqui na velocidade. Tranquilo, Wendel? Beleza, beleza. Então, a velocidade aqui, que é a hipotenusa,
que seria a velocidade tangencial no movimento circular uniforme, vai ficar aqui na hipotenusa, e essa velocidade aqui de baixo é a velocidade no MHS. É uma decomposição vetorial, tá? Então eu trabalho o seno porque eu tenho o cateto oposto e hipotenusa. Seno do ângulo vai ser o cateto oposto, que é V, a velocidade no MHS, dividido pela velocidade no MCU. Wendel, a velocidade no MHS que eu quero encontrar vai ser o menos, né, porque a velocidade no MCU vai ser negativa, enfim, eu vou utilizar esse menusinho aqui porque vai ser negativa, porque está no sentido contrário. Ômega vezes A, não é W, lembra que é ômega, vezes o seno de ômega t mais φ0, porque o φ é o mesmo, né, da análise anterior. Então a gente fica com essa situação, viu? Função horária da velocidade no MHS menos ômega A, seno de ômega t mais φ0, onde x é a posição da partícula no MHS, a amplitude do movimento, ômega a pulsação do movimento, fase inicial, vocês já sabem de todas essas informações, tá bom? Então, ele pode fazer a mesma análise da questão anterior, galera. Ele vai te dar uma função, né, e pode tentar calcular quem é a velocidade, quem é o período, quem é a frequência, enfim, a gente vai fazer exercícios ainda sobre isso. E a aceleração no MCU, lembra que no movimento circular uniforme eu não tenho aceleração tangencial, eu tenho aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta no MCU, né, a gente tem até aquela formulazinha que é ômega ao quadrado vezes A. Então eu vou colocar aqui, ó, MCU. Opa, coloquei. Deixa eu apagar aqui, para ficar legal. MCU. No MCU, a aceleração no MCU, que é a aceleração centrípeta, aceleração no MCU é ômega ao quadrado vezes R, que no caso seria aquela mv ao quadrado sobre o raio, mas aí como é angular, ela vai ficar assim. Show de bola? Tranquilo. Então a gente só troca aí, ó, aceleração no MCU vai ser ômega ao quadrado vezes A. Tranquilo? Cadê o nosso triângulo? Olha o nosso triângulo aí, gente. Só lembrando, a aceleração aqui, ó, eu vou colocar o azul para na hipotenusa, como sempre, né? Então aqui seria o nosso azul. Aqui seria a aceleração, ó, no MCU, que eu já vou colocar logo, ó, m ômega ao quadrado vezes A. Tranquilo? Para a gente ficar já craque nisso. Esse aqui é o ângulo φ. E nesse eixo aqui tem uma aceleração, porque eu projeto lá para cima, galera. Eu vou projetar a aceleração aqui para esquerda, né? Então essa aqui seria a aceleração. Wendel, esse assunto é difícil. Pessoal, física não é fácil, né? Então eu estou tentando aqui ser o mais tranquilo possível para vocês. Então aqui seria a aceleração no MHS. Qual relação trigonométrica eu vou utilizar? Eu tenho o cateto adjacente e tenho hipotenusa. Eu vou utilizar cosseno. Ó. Então, cosseno de φ é igual ao cateto adjacente, que é a aceleração no MHS, dividido por ômega ao quadrado vezes A. Passo aí, olha como ficou fácil agora. Wendel, então a aceleração no MHS vai ser igual a ômega ao quadrado A, vai ficar o sinalzinho negativo, porque a aceleração está negativa também, vezes o cosseno de φ. Aí a aceleração no MHS vai ser igual a menos ômega ao quadrado vezes A, cosseno de ômega t mais φ0. Que legal, né, Wendel? Muito massa. Tranquilo? Tranquilo demais. E aí a gente finaliza as funções horárias do MHS. Viu, galerinha? Então, aqui tudo bem, tranquilo. Espero que vocês tenham aprendido. Vamos tentar resolver alguns exercícios aqui, tá bom? Temos um box depois só de exercício, mas aqui primeiro vamos resolver alguns exercícios para a gente praticar isso aqui agora. Lembra, essa primeira aula introdutória, viu, galera? Uma aula que você está... Olha só, a gente está conhecendo muita coisa. Conhecemos as características do movimento harmônico simples, algumas grandezas importantes, algumas unidades de medida, só lembrar que a gente trabalha com radianos e radianos por segundo. Frequência em hertz, e aí a gente estudou já as funções horárias, que é o mais importante dessa aula.
Tranquilo? Beleza? Podemos ir para os exercícios? Podemos, né, professor? Vamos lá, então, para exercícios, viu, galera? Só finalizando aqui essa nossa figurinha, né? Ficou aqui a aceleração do MHS fica em menos ômega ao quadrado, A cosseno de ômega t mais φ0. Beleza? Aí onde x, você já sabe quem é quem, né? O x a gente deixa para lá para o movimento, né? O movimento da posição, e não tem aqui amplitude, pulsação, fase inicial, instante de tempo. Show de bola. Exercício. Uma partícula realiza um MHS segundo a equação 0,2 cosseno de π sobre 2, πt sobre 2. No SI de postas informações de acordo com o movimento harmônico simples do item seguinte. A partir da posição de elongação máxima, o menor tempo que esta partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio é 1 segundo. 1 segundo. Está chovendo aqui na capital do Piauí, Teresina. Enfim, vamos lá, pessoal. O que eu vou anotar de informações aqui? Ele quer saber o tempo para que essa partícula chegue no x igual a 0. Vamos anotar aqui algumas informações. A amplitude do movimento no SI é 0,2 o quê? Metros, tudo bem? Amplitude do movimento. A fase inicial é π sobre 2 radianos. E uma informação muito importante aqui no problema, né? π sobre 2 radianos, fase inicial. Lembra que a pulsação é o termo que acompanha o tempo. E a pulsação que eu estou vendo ali é π sobre 2. Show de bola? π sobre 2, deixa eu só fechar aqui e colocar radianos por segundo. Radianos por segundo. Rad por S. Tranquilo? Beleza. O Wendel, ele quer saber o seguinte, a partir da posição de elongação máxima, o menor tempo que esta partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio é 1 segundo. Eu vou analisar aqui, gente, o MHS, vamos pegar aqui uma partícula movimentando-se em MHS, né? Vamos colocar a origem, vamos colocar aqui a posição de amplitude máxima, né? E aqui a posição de amplitude máxima também, né? Aqui é o zero. Zero, aqui seria mais A, e aqui seria menos A. Show? Tranquilo. A partir da elongação máxima, o menor tempo que essa partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio é x igual a 0, vocês já sabem disso. Então, é o tempo que ela vai chegar até aqui. Então, eu quero saber o tempo que essa partícula vai levar para chegar o quê? Até aqui, ó, saindo da elongação máxima. Então, eu quero saber esse tempo aqui. Show? Galera, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o período desse MHS. Fica muito fácil, fica muito mais fácil do que fazer qualquer outra coisa. O período do MHS, né? Eu lembro que eu posso calcular assim, ó, período eu vou calcular, né? Lembra que o ômega é 2π sobre o período? Lembra? Lembrou, né? E na questão o ômega é π sobre 2, então vai ficar assim, ó. 2π sobre o período é igual a π sobre o quê? Sobre 2. A gente corta aqui π com π. O período vai ser igual ao quê? 4 segundos. Tranquilo? Cortando o π com o π ali, ó, né? Fazendo o produto do meio pelos extremos. 2 vezes 2 dá 4 segundos. Sistema internacional. Aí o que eu vou fazer? O que eu lembro disso? Então eu vou lembrar que o que é o período? É o tempo. Vou mudar aqui de cor, vou colocar um verde para a gente entender. Ó. O período é o tempo que essa partícula vai até lá no final, partindo da posição de elongação máxima, vai aqui, ó, e volta. Então é o tempo que ela vai e o tempo que ela volta. Então isso aí 4 segundos. Se ela só ir para a amplitude máxima, na outra amplitude máxima, ela vai durar 2 segundos. E se ela passa por aqui, ó, é fácil, gente, ó. Ou seja, ela vai e volta 4 segundos. Se ela só ir, 2 segundos. E se ela só chegar até a metade, 1 segundo. Então, item está o quê? Certo. Viu? Analisa aí. Então, tempo. Deixa eu apagar aqui e colocar como uma função, né? Tempo para 0 é igual a 1 segundo. Tempo para x igual a 0 é igual a 1 segundo. Então, o item está correto. Tranquilo? Vamos para mais uma. O movimento harmônico simples é descrito pela função x igual a 0,050 cosseno de
2π sobre t, mais π, em unidade do sistema internacional. De acordo com o MHS, julgue os itens a seguir. Nesse movimento, a amplitude vale 0,050 centímetros. Então isso é verdadeiro, não é isso? Falso, galera. Cuidado, viu? Porque ele está indicando que esse movimento aqui, ó, está no sistema internacional. E se está no sistema internacional, a amplitude aqui, ó, ela vai ser o quê? 0,050, né? Amplitude igual a 0,050 metros. Deixa eu apagar aqui e colocar mais um pouco bugado, bagunçado, né? Vamos lá, amplitude é igual a 0,050 mais metro e não centímetros. Item errado, pode acontecer isso, viu, galera? Você, que acertei, acaba que errando. O período de oscilação é igual a 1 segundo. Como é que a gente faz? Lembra, período aquele, ó, vamos anotar aqui os dados, galera. Já anotei a amplitude, né? O ômega, 2π radianos por segundo. E o φ0 é igual a π radianos. Tranquilo? Então o que eu faço? Lembra lá, né? Ômega 2π sobre o período. E o ômega aqui na nossa questão é π. 2π, desculpe. Né? Então, quando eu igualo isso aí, vai ficar o seguinte. 2π sobre o período é igual a 2π. Aqui vai ter 1 embaixo. Faz o produto do meio pelos extremos, cortando aqui. Então, período, 1 segundo, item certo. Item certo. Show de bola? Tranquilo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom, galera? A frequência do movimento, a frequência angular, vale 1 Hz. Cuidado. Se a frequência angular, galera, por favor, né? A frequência angular não é dada em Hz. Primeiro que é dada em radianos por segundo. Frequência angular é a pulsação do movimento. Então aqui está falando da pulsação. Isso aí é para confundir a mente ou a cabeça do candidato. A frequência é o inverso do período, 1 sobre 1. Dá 1 também, né? Então todo jeito estaria errado. Independente se você fizesse de uma maneira ou outra estaria o que? Errado. Show de bola? Vamos lá. Uma partícula oscila ao longo do eixo x com um movimento harmônico simples dado por x igual a 3 cosseno de 0,5πt mais π sobre 2, onde x é dado em centímetros e t em segundos. Nessas condições, de acordo com o MHS, julgue o item seguinte. Se você quiser parar para ler com calma, pare o vídeo, leia com calma, depois retorne aqui para a questão. A frequência do movimento é de 0,25 Hz. Wendel, como faz para resolver esse item? Item simples, pessoal. Você vai lembrar lá do MCU, que a frequência pode ser associada com a velocidade angular. No caso aqui para a gente é pulsação. E se a gente for analisar o problema aqui, ó, a nossa pulsação é 0,5π, né? Não vou colocar as unidades agora. Igualo esses dois termos, vamos lá. Olha como é que fica. 0,5. Na verdade eu vou colocar primeiro 2, né? Isso aqui de baixo. Igualando as expressões, né? Vai ficar assim, 2πf é igual a 0,5π. Corta isso, beleza? Então vai ficar aqui a nossa frequência é igual a 0,5 dividido por 2. 2 passou, né? Passou aí multiplicando. Então, Wendel, quanto é que dá 0,5 dividido por 2? 0,25, não é não, Wendel? Isso mesmo. 0,25 Hz. O item está o que? Certo. Show de bola? Tranquilo, galera? Então, assim, essa primeira lista tranquilo, bem de boa. Logo a gente continua esse conteúdo. Depois a gente faz um compilado de exercícios para a gente fechar e arrematar a parte de MHS. Ainda falta força no MHS, ainda falta energia no MHS. Depois a gente vai para ondas, né? Que no caso ele vai falar ondas em cordas. Eu vou também associar um pouco de tubo sonoro. Não especificou na prova, no edital passado, o tubo sonoro, mas cobrou no último concurso. Então a gente vai trabalhar tudo isso aqui com calma, beleza? Muito obrigado. Deus abençoe você. Estude. Qualquer dúvida estou à disposição. Deixo aqui na plataforma, deixo aqui o meu telefone pessoal para você tirar sua dúvida. Um abraço. Aqui tem um erradinho, é papiloscopista. Então o S ficou na frente do T,
não tem problema, quem sabe faz ao vivo. E vamos para frente, até a próxima aula. Valeu, pessoal!